Naquela tarde, o céu do Rio de Janeiro começou a escurecer. Nuvens cinzentas pairavam sobre as ruas congestionadas da Lapa, e o aroma da chuva recém-caída ainda flutuava no ar. Na esquina de uma calçada perto da feira de antiguidades, uma mulher idosa estava sentada, encostada num poste de luz. Seus cabelos estavam emaranhados, suas roupas esfarrapadas e ao seu lado havia um saco de estopa surrado, cheio de garrafas plásticas e papelão. As pessoas que passavam lançavam-lhe um olhar fugaz e depois desviavam o rosto. Como de costume, ninguém se importava. A mulher era conhecida pelos moradores locais como Dona Nancy, uma moradora de rua que vagava pela área da feira há anos. Ela raramente falava, apenas abaixava a cabeça sempre que alguém lhe dava uma esmola, agradecendo com uma voz rouca. Ninguém sabia quem ela realmente era, de onde vinha, ou por que escolhera viver nas ruas. Naquele dia, a atmosfera na feira estava tensa. Desde a manhã, a Polícia Militar e a Guarda Municipal realizavam uma operação conjunta. Eles organizavam os camelôs que eram considerados uma perturbação para a via pública e removiam os moradores de rua que dormiam nas marquises. Entre eles estava um jovem policial, o Cabo Armando, conhecido por ser rigoroso, mas também ambicioso. Ele havia sido transferido recentemente para aquela área e queria mostrar serviço aos seus superiores. Ao entardecer, Armando viu Dona Nancy sentada perto de um ponto de ônibus, exatamente onde era proibido. Ele se aproximou com passos rápidos, segurando um cacetete na mão direita. "Senhora, venha cá um instante." Sua voz era alta e firme. As pessoas começaram a se virar. Dona Nancy ergueu a cabeça lentamente e seus olhos cansados. "O que foi, meu filho? Quantas vezes eu já disse para não sentar aqui? Este é um espaço público, não é lugar para dormir ou pedir esmola", ele repreendeu. Dona Nancy tentou explicar com delicadeza. "Eu só estou descansando um pouco, moço. Cansada de andar o dia todo, mas a senhora está violando as regras. Esta é uma área de ordem urbana." Armando estava começando a perder a paciência. Ele puxou o saco surrado de Dona Nancy e despejou seu conteúdo na calçada. Garrafas plásticas rolaram para a sarjeta, papéis voaram aos pés dos transeuntes. Alguns feirantes assistiam de longe. Sentiam pena, mas não ousavam intervir. "Moço, por favor, não faça isso. Foi tudo que eu consegui juntar o dia inteiro", implorou Dona Nancy. Suas mãos trêmulas tentavam recolher seus pertences. "Chega, a senhora vai vir comigo para o posto", gritou Armando, puxando com força o braço da mulher idosa. No breve embate, a ponta de sua blusa já gasta prendeu-se no cacetete de Armando e rasgou. O som do tecido se partindo fez com que todos que assistiam prendessem a respiração. De repente, o ambiente ficou em silêncio. Dona Nancy ficou paralisada, metade de seu ombro exposto, revelando uma longa cicatriz antiga em sua pele, o que surpreendeu algumas pessoas. "Meu Deus do céu", murmurou baixinho uma vendedora de acarajé. Armando, que antes estava furioso, agora parecia sem jeito. Ele não tinha a intenção de rasgar a roupa dela, mas a vergonha o fez manter sua atitude dura. "Não adianta fingir que é coitada. A lei é a lei. Todos devem obedecer", disse ele, embora sua voz não fosse mais tão firme. No meio da multidão, um jovem de jaqueta preta gritou de repente: "Ei, cara! Não seja grosso com uma senhora. Ela não está incomodando ninguém." A voz incitou a reação de outros moradores. Alguns começaram a gravar o incidente com seus celulares. A situação mudou rapidamente. Armando percebeu que estava sendo observado por muitas pessoas, mas ainda tentava impor sua autoridade. "Isso é uma operação de ordem pública, não um espetáculo", disse ele. Mas foram justamente essas palavras que fizeram o vídeo se tornar viral no dia seguinte. No vídeo de 2 minutos que se espalhou pelas redes sociais, via-se claramente Armando empurrando e rasgando a blusa de uma mulher idosa que parecia indefesa. Os títulos que surgiram em várias contas de notícias amadoras diziam: "PM rasga a roupa de moradora de rua. População se revolta no Rio." Os internautas reagiram com fúria. Comentários de raiva e tristeza inundaram a postagem.
Alguns acusaram a polícia de ter perdido a empatia, outros exigiram que o policial fosse expulso. Mas o mais intrigante não era a indignação pública, e sim a curiosidade sobre quem realmente era aquela mulher idosa. Alguns usuários começaram a ampliar o enquadramento do vídeo e a notar detalhes. No pescoço da mulher, havia um pequeno colar de metal com um pingente em forma de um brasão institucional já enferrujado. Uma conta comentou: esse colar parece um emblema de serviço. Tipo de veterano ou funcionário do governo antigo. Esse comentário desencadeou uma onda de especulações. Alguns diziam que ela era uma ex-funcionária pública demitida. Outros que era vítima de uma prisão injusta. Houve até quem dissesse que ela era a esposa de uma figura importante que desaparecera há mais de uma década. No quartel da polícia, Cabo Armando foi chamado para prestar esclarecimentos. Seu superior, um homem de meia-idade chamado Major Rocha, olhou para ele com severidade. Você tem noção do que fez? Virou notícia na cidade inteira. Desculpe, Major. Eu só estava cumprindo ordens de fiscalização. Ordens? A ordem também incluía humilhar uma idosa em público? Armando abaixou a cabeça. Ele tentou explicar que o incidente fora acidental, mas o vídeo que circulava mostrava o contrário. Major Rocha suspirou profundamente. Você sabe quem é aquela mulher? Uma moradora de rua qualquer, senhor. Não, disse Rocha em voz baixa. Acabamos de receber um relatório da Secretaria de Assistência Social. Aquela mulher não é uma pessoa qualquer. Armando ergueu o olhar, confuso. Rocha continuou com um tom sério. O nome verdadeiro dela é Nancy Pinheiro. Ela era esposa do coronel da Reserva Tavares, uma figura militar que desapareceu misteriosamente há 12 anos, logo após um escândalo de corrupção em fundos de pensão. A sala ficou em silêncio absoluto. Armando congelou. Agora você entende por que a cidade está em polvorosa? Perguntou Rocha. Lá fora, a notícia começou a se espalhar mais rápido do que qualquer coisa. A mídia nacional começou a cobrir o caso. Repórteres chegaram à feira. Os moradores que antes viam Dona Nancy apenas como uma sem-teto agora começavam a se lembrar de pequenos detalhes estranhos, sua maneira educada de falar, seu sotaque mineiro suave. A forma como ela se encolhia sempre que ouvia uma sirene passar, como se tivesse uma memória sombria. E naquela noite, enquanto a cidade começava a se acalmar, alguém vestido todo de preto parou do outro lado da rua, observando de longe o lugar onde Dona Nancy costumava sentar. Seu rosto era difícil de ver na escuridão, mas em sua mão ele segurava uma foto antiga, uma jovem mulher com uniforme de funcionária pública ao lado de um homem de farda militar. A pessoa sussurrou baixinho: Dona Nancy, finalmente te encontrei. E foi ali que o primeiro capítulo desta história realmente começou. A chuva caía forte naquela noite. Sob o céu cinzento do rio, as ruas da Lapa ficaram desertas. As luzes das lojas se apagaram uma a uma, deixando apenas a iluminação tênue de um botequim no final de um beco. Ali Dona Nancy sentava-se em silêncio, vestindo uma jaqueta doada por um feirante. Seu rosto ainda estava sombrio. Desde o incidente do dia anterior, muitas pessoas se aproximaram, perguntando como ela estava, até oferecendo ajuda. Mas seu coração ainda estava pesado. Ela não estava acostumada a ser o centro das atenções. Durante anos vivendo nas ruas, tudo o que ela desejava era tranquilidade e esquecimento. Agora a cidade inteira falava seu nome. Até mesmo agentes da assistência social vieram buscá-la, mas Dona Nancy recusou delicadamente. Ela disse: eu só quero ficar no meu lugar de sempre. Não estou incomodando ninguém. Enquanto isso, no quartel, Cabo Armando não conseguia dormir. O rosto de Dona Nancy assombrava seus pensamentos. Ele estava arrependido, mas a vergonha e o medo de perder o emprego o impediam de pedir desculpas pessoalmente. Ele sabia que a mídia já havia manchado a imagem da polícia por causa dele. Seu nome era viral, mas da pior maneira possível. No entanto, em meio à culpa surgiu a curiosidade. Quem era realmente aquela mulher? Seria verdade que ela era esposa do coronel Tavares? Uma figura cujo nome fora amplamente divulgado na imprensa por ter desaparecido após ser supostamente envolvido no desvio de fundos de pensão de militares.
No dia seguinte, Armando decidiu investigar por conta própria. Foi até a Secretaria de Assistência Social, fingindo querer complementar um relatório. Lá, uma funcionária chamada Sandra entregou-lhe um arquivo surrado. Se o senhor está curioso, estes são os dados que temos. Mas tome cuidado, o caso é complicado, disse Sandra em voz baixa. Armando abriu a pasta. Dentro, havia foto de uma jovem mulher com um rosto semelhante ao de Dona Nancy, mas mais jovial, vestindo um vestido creme e um broche em forma de brasão da República. Abaixo da foto estava escrito, Nancy Pinheiro, esposa do coronel da Reserva Tavares. Desaparecida desde 2013. Suspeita de sofrer distúrbios mentais após o marido ser declarado foragido. Armando suspirou profundamente. Ele olhou para a foto por um longo tempo. Então, esse tempo todo ela não era uma sem-teto, murmurou ele. Enquanto isso, em outro lugar, a figura vestida de preto que observava na noite anterior agora caminhava lentamente em direção à feira. Seu nome era Ramiro, um homem de 45 anos, ex-subordinado do coronel Tavares durante o serviço militar. Desde que a notícia viralizou, ele tinha certeza de que a mulher no vídeo era a esposa de seu comandante, que havia desaparecido. Ramiro parou em frente ao botequim onde Dona Nancy costumava ficar. A chuva ainda pingava da beirada do telhado. Ele olhou para o rosto da mulher por um longo tempo, como se estivesse revivendo o passado. Dona Nancy? Sua voz era baixa, mas trêmula. A mulher se virou lentamente. Seus olhos estavam apagados. Mas quando viu o rosto de Ramiro, algo estremeceu dentro dela. Quem é você? Sou Ramiro, senhora. Fui ajudante de ordens do coronel Tavares. Os olhos de Dona Nancy se arregalaram. Tavares. Meu marido. Sua voz tremeu. Parecia que ela não ouvia aquele nome há muito tempo, como se estivesse enterrado. Ramiro assentiu. Sim, senhora. Procuro por você há muito tempo. Depois que o coronel foi declarado morto, continuei procurando, mas perdi todo o rastro. Não imaginava que a senhora estivesse vivendo assim. Dona Nancy baixou a cabeça, suas mãos agarrando firmemente o tecido da jaqueta. Suas lágrimas caíram silenciosamente. Se ele já se foi, que assim seja. Já esperei por tempo demais, disse ela em voz baixa. Ramiro olhou para ela com tristeza. Mas, senhora, há algo que você precisa saber. O coronel não está morto. Ele está vivo. Dona Nancy ergueu a cabeça rapidamente. O quê? Ramiro olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e depois sussurrou. Ele foi escondido depois que o caso explodiu. Ele não era culpado. Foi uma armação de seus superiores na época. Só descobri a verdade há 2 anos, mas não sei onde ele está agora. A única pista é a senhora. Dona Nancy olhou para a rua molhada. Suas memórias giravam rapidamente. A noite em que a polícia invadiu sua casa para prender seu marido, os gritos e os respingos de sangue na parede de sua casa em Petrópolis. Depois disso, ela fugiu para o Rio, vivendo de um lugar para outro até que sua mente se cansou e ela escolheu o silêncio das ruas. Então, ele está vivo esse tempo todo, murmurou ela. Ramiro assentiu. Tenho certeza. Mas muitas pessoas não querem que essa verdade venha à tona, incluindo aqueles que fizeram o coronel desaparecer. O silêncio se instalou. Apenas o som da chuva e dos veículos passando era ouvido. Aquele encontro, no entanto, não passou despercebido. Alguém do botequim tirou uma foto deles e postou nas redes sociais. Moradora de rua viral encontra homem misterioso em carro preto. A legenda atiçou ainda mais a curiosidade do público. Naquela mesma noite no quartel, Major Rocha recebeu uma ligação de seu superior no comando geral. Rocha, não toque mais no caso dessa moradora de rua. É uma ordem de cima. Encerre por enquanto. Mas, senhor, o público já está alvoroçado. Se ficarmos quietos, a imagem da instituição. Eu disse para encerrar. Foque em manter a imagem da corporação. Não cave mais fundo. A ligação foi encerrada abruptamente. Rocha ficou pensativo.
Ele estava na polícia há tempo demais para não entender o significado de uma ordem como aquela. Havia algo muito grande por trás disso. Enquanto isso, em um pequeno quarto alugado na periferia do mercado de São Cristóvão, Ramiro tentava convencer Dona Nancy a ir com ele. A senhora não pode continuar aqui. Se o coronel realmente está vivo, talvez a senhora possa me ajudar a encontrá-lo. Existem documentos antigos, lugares que só a senhora e ele conheciam. Dona Nancy hesitou. Mas eu já estou velha, seu Ramiro. Não me lembro de muita coisa. O colar que a senhora está usando. O coronel sempre mandou guardá-lo, não é? Dona Nancy tocou o colar de metal em seu pescoço. Sim. Ele disse, nunca tire porque o segredo está guardado aqui. Mas eu não sei o que ele queria dizer. Ramiro olhou para o colar atentamente. O pingente em forma de brasão parecia comum, mas quando ele observou mais de perto, havia uma pequena fenda na parte de trás. Ele pegou uma pequena lupa do bolso e tentou abrir a peça com cuidado. De dentro, saiu um minúsculo chip de metal do tamanho de uma unha. Ramiro olhou para aquilo, chocado. Isso não é uma joia comum, senhora. É um dispositivo de armazenamento de dados. O coronel costumava dizer que tinha provas do desvio do fundo de pensão. Talvez seja isto. Dona Nancy cobriu a boca, seu corpo tremendo. Então foi por isso que ele foi perseguido. Ramiro assentiu. E se este chip ainda contiver esses dados, muitas pessoas poderosas vão entrar em pânico. Naquela noite, eles concordaram em procurar alguém que pudesse acessar o conteúdo do chip. Mas do lado de fora da casa, 2 homens à paisana já os observavam de um sedã preto. Eles se entreolharam, e um deles ligou um radiocomunicador. Alvo localizado. A mulher e o homem que a encontrou estão juntos. Aguardando instruções. Uma voz do outro lado respondeu secamente, não hajam ainda. Precisamos confirmar os dados. Mas se eles se moverem, neutralizem todos. No dia seguinte, Cabo Armando voltou à feira. Ele queria encontrar Dona Nancy e pedir desculpas pessoalmente. Mas tudo o que encontrou foi um saco de estopa vazio e uma cadeira de plástico. Um feirante sussurrou, a Dona Nancy não está mais aqui, policial. Foi levada ontem à noite por um desconhecido. Num carro preto. Armando ficou pasmo. Por alguma razão, teve um mau pressentimento. Ele decidiu investigar por conta própria, mesmo sem ordens. Sabia que se houvesse de fato um segredo por trás daquela mulher idosa, o incidente da blusa rasgada era apenas a porta de entrada para algo muito maior. À noite, em um esconderijo, Ramiro e Dona Nancy sentaram-se em frente a um laptop antigo, tentando acessar o pequeno chip. A luz piscava, a eletricidade estava instável. Por favor, meu Deus, que os dados ainda estejam aqui, sussurrou Ramiro enquanto digitava um comando. A tela do laptop de repente exibiu uma série de arquivos criptografados com o rótulo Fundo de Pensão 2013. Ramiro ficou atônito. É isso, disse ele em voz baixa. Mas antes que pudesse abrir qualquer arquivo, o som de um carro parando em frente à casa foi ouvido. Passos pesados se aproximaram. À noite no esconderijo, Ramiro e Dona Nancy sentaram-se diante de um laptop antigo, tentando acessar o pequeno chip. A lâmpada piscava lentamente, a energia estava prestes a cair. Por favor, meu Deus, que os dados ainda estejam aqui, sussurrou Ramiro enquanto digitava um comando. A tela do laptop subitamente exibiu uma série de arquivos criptografados com o rótulo Fundo de Pensão 2013. Ramiro ficou paralisado. É isso, disse ele em voz baixa. Mas antes que pudesse abrir um único arquivo, o som de um carro parando em frente à casa ecoou. Vários passos pesados se aproximaram. Dona Nancy olhou para Ramiro com pavor. Seu Ramiro, eles sabem. Ramiro desligou o laptop rapidamente e escondeu o chip na mão de Dona Nancy. Guarde isto, senhora. Se algo acontecer comigo, não entregue a ninguém a não ser a alguém de confiança. A porta foi subitamente batida com força. Toque, toque, toque. Abra a porta. Somos da polícia. Ramiro olhou para a porta, a respiração pesada. Essa não é a polícia que a senhora conhece.
São as mesmas pessoas que fizeram o coronel desaparecer. As batidas ficaram mais violentas. Então, ouviu-se o primeiro baque de um sapato chutando a porta. Ramiro virou-se para Dona Nancy. Corra agora, senhora. Pela porta dos fundos. Mas e você? Eu vou logo atrás. Dona Nancy correu com toda a força que tinha para um beco estreito atrás da casa, enquanto o som da porta sendo arrombada ressoava atrás dela. Ela prendeu a respiração, olhando para a rua molhada pela chuva recente. Ao longe, uma sirene soava fracamente, mas não era para ajudar. E naquele instante a velha história que se pensava estar enterrada começou a ressurgir. O ar da madrugada estava úmido e frio. O orvalho cobria as folhas. Mas no beco estreito da zona norte, os passos apressados de alguém ecoavam. Dona Nancy corria, mancando por uma viela lamacenta iluminada apenas pela luz de neon de um bar na esquina. Sua respiração estava pesada, o peito apertado. Em sua mão, ela segurava o pequeno colar de metal como se fosse sua própria vida. Ao longe, ouvia-se o som de botas e um rádio comunicador. Procurem na direção sul. Não a deixem escapar. A voz a deixou em pânico. Ela se escondeu atrás de uma pilha de caixas de papelão e latões de lixo. Seu coração batia acelerado. Por entre as sombras, ela viu 2 homens à paisana passarem, iluminando o caminho com lanternas. O Ramiro já foi neutralizado? Perguntou um deles. Ainda não. Ele conseguiu fugir pelo beco 2. Mas se a mulher estiver com o chip, estamos em apuros. Então capturem os 2. Vivos ou mortos, tanto faz. Dona Nancy prendeu a respiração. As palavras a feriram como facas. Ela sabia que Ramiro estava em perigo e que se ela fosse pega, todo o sacrifício seria em vão. Em sua mente velhas memórias ressurgiram, a noite em que seu marido, o coronel Tavares, foi surpreendido em casa. Gritos, ordens e o som de um tiro. Depois daquela noite não houve mais notícias. Ela fechou os olhos por um momento, acalmando-se, e depois saiu lentamente de seu esconderijo. A chuva começou a cair em garoa. Ela seguiu pelo beco em direção à rua principal, esperando encontrar um abrigo. Enquanto isso, o cabo Armando dirigia sua viatura sozinho. Ele acabará de receber uma mensagem de um conhecido na assistência social. Dona Nancy está em perigo. Alguém está atrás dela. Armando não esperou por ordens, seu coração se recusava a ficar parado. Talvez a culpa tivesse se transformado em um desejo de reparar seu erro. Ele ligou a sirene e acelerou em direção à zona norte. Em sua mente havia apenas um pensamento: salvar a mulher que ele havia tratado com tanta brutalidade em público. Em um velho galpão perto dos trilhos do trem, Ramiro tentava conter a respiração, encostado na parede. Sua camisa estava rasgada, sua têmpora sangrava. Ele acabará de escapar da perseguição de 2 homens armados, mas sabia que eles ainda estavam por perto. Ele ligou seu celular antigo e enviou uma única mensagem. Se eu não conseguir, procure uma mulher chamada Nancy Pinheiro. Ela está com o chip. Proteja-a. A mensagem foi enviada para um número antigo, o número de seu antigo colega de unidade, um homem chamado Tenente Douglas, que agora trabalhava na inteligência do exército. Depois disso seu celular morreu, a bateria acabou. Ramiro olhou para fora. Ao longe, o som de sirene se aproximava. Ele sabia que seu tempo estava acabando. Enquanto isso, Dona Nancy, quase desmaiando de exaustão, chegou em frente a uma pequena mesquita. Sentou-se na varanda tentando se acalmar. Um zelador idoso se aproximou, olhando para ela com compaixão. Senhora, está tudo bem? Eu só preciso descansar um pouco, meu senhor. Pode entrar, senhora. A chuva está engrossando. Ela entrou e sentou-se num canto, segurando o colar com força. Mas seus olhos não conseguiam fechar. O rosto de Ramiro aparecia em sua mente, depois o de seu marido, e então a sombra do cabo Armando. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde alguém viria procurá-la, seja para ajudar ou para silenciá-la. Às 3 da manhã, Armando chegou à área da feira. Ele saiu do carro e começou a perguntar a alguns feirantes que ainda estavam por ali.
Senhores, viram uma mulher idosa passando por aqui esta noite? Aquela que ficou famosa no vídeo? Vi sim, policial. Ela passou correndo em direção aos trilhos, parecia estar sendo seguida. Sem pensar duas vezes, Armando correu em direção aos trilhos. Ali ele viu pegadas frescas na lama. Seguiu-as até encontrar a pequena mesquita. De dentro, ouviu a tosse fraca de uma mulher. Ele abriu a porta devagar. No canto, Dona Nancy estava sentada, enrolada em um xale. Ao ver Armando, seu rosto se contraiu. Você, sua voz era um sussurro. Armando abaixou a cabeça. Eu não vim para prendê-la, senhora. Eu vim ajudar. Dona Nancy hesitou. Ajudar? Depois de me humilhar na frente de todo mundo? Eu errei, senhora. Peço perdão. Mas agora a senhora está em perigo. Há pessoas procurando por você. E elas não são policiais. São muito mais perigosas. Silêncio por alguns segundos. Apenas o som da chuva e o chamado distante para a oração da manhã. Finalmente Dona Nancy disse em voz baixa, então você precisa me ajudar a encontrar o Ramiro. Armando assentiu rapidamente. Certo, eu prometo. Enquanto isso, no galpão, Ramiro, cada vez mais fraco, ouviu passos pesados se aproximando. Ele sabia que não havia mais saída. De repente, a voz de alguém ecoou do lado de fora. Ramiro, aqui é o Douglas. Ramiro se virou rapidamente. Um homem de jaqueta militar entrou com uma pequena lanterna. Ao ver seu rosto, Ramiro quase chorou. Douglas, finalmente você chegou. Sua mensagem. Eu vim assim que pude. Onde está o chip? Ramiro balançou a cabeça. Eu entreguei para a Dona Nancy. Eles estão atrás dela. Você precisa ajudá-la, não a mim. Douglas olhou sério. Ok, onde ela está agora? Eu não sei, mas ela deve ter procurado um lugar seguro perto da feira. Então vamos. Mas antes que pudessem se mover, um tiro soou do lado de fora. Uma bala atravessou a parede de madeira. Douglas imediatamente puxou Ramiro para trás de um caixote. Fomos descobertos. Eles estão nos caçando. Um breve tiroteio começou. 2 homens armados entraram, mas Douglas atingiu um deles com sua pistola. Ramiro tentou ajudar, mas uma bala atingiu seu ombro. Ele caiu, tentando estancar o sangue. Vá, Douglas. Encontre a Dona Nancy, disse ele, ofegante. Eu não vou te deixar aqui. Vá agora. Com o coração pesado, Douglas recuou por uma janela lateral, deixando Ramiro caído no chão. Do lado de fora, o som de mais passos e tiros ecoou novamente. O amanhecer começava a clarear. Armando e Dona Nancy caminhavam rapidamente em direção a um antigo terminal de ônibus, esperando fugir da cidade. Mas ao longo da rua, vários carros pretos circulavam. Armando sabia que estavam sendo vigiados. Senhora, não podemos pegar um ônibus comum. Eles certamente estão vigiando todas as saídas, disse ele. Então para onde vamos? Conheço um lugar seguro, um depósito perto da estação. Vamos nos esconder lá até eu conseguir contatar alguém de dentro. No entanto, antes que chegassem, um carro acelerou por trás. 3 homens à paisana saíram, armados. Entregue a mulher, gritou um deles. Armando se postou na frente de Dona Nancy, sacando a pistola do coldre. Sou um policial. Quem são vocês? Não é da sua conta, Armando respondeu um dos homens friamente. Você já se meteu demais nisso. Armando ficou atônito. Vocês sabem meu nome? Estamos te monitorando desde que começou a procurar por essa mulher. Agora saia da frente. Mas Armando não recuou. Ele sabia que não eram agentes oficiais. Se a querem, terão que passar por mim primeiro, disse ele com voz firme. A tensão pairava no ar. Então, um tiro quebrou o silêncio da manhã. Uma bala atingiu o ombro de Armando. Ele caiu, mas ainda conseguiu apertar o gatilho, acertando o pneu do carro inimigo e forçando-os a parar. Dona Nancy gritou, puxando o corpo de Armando para trás da parede de uma loja. Por que você foi tão imprudente, meu filho? Armando ofegava, o sangue manchando sua farda.
Eu já errei com a senhora uma vez. Não vou repetir o erro. O som de outro carro se aproximando foi ouvido. De dentro, o tenente Douglas saiu gritando: Dona Nancy, aqui rápido! Dona Nancy se virou. Quem é você? Amigo do Ramiro. Ele me enviou para protegê-la. Sem tempo a perder, eles puxaram Armando ferido para dentro do carro e aceleraram, deixando a área para trás. No banco de trás, Dona Nancy segurava a mão ensanguentada de Armando. Aguente firme, meu filho. Só mais um pouco. Armando sorriu fracamente. A senhora precisa ficar segura. O futuro do país pode estar nesse colar. O céu de Petrópolis parecia cinzento quando o carro preto dirigido pelo tenente Douglas entrou em uma área antiga nos arredores da cidade. Casas de arquitetura colonial se erguiam em silêncio, como se guardassem histórias do passado. No banco de trás, Dona Nancy sentava-se com o rosto cansado. Ao seu lado, o cabo Armando suportava a dor no ombro baleado. Eles viajaram por quase 5 horas do Rio de Janeiro sem parar. Nas mãos de Dona Nancy, o colar de metal que guardava o chip ainda estava firmemente agarrado. Estamos seguros aqui? Perguntou Armando em voz baixa. Douglas assentiu. Esta casa era uma base secreta do Coronel Tavares. Poucos sabem de sua localização. Se ele realmente ainda estiver vivo, certamente aparecerá aqui. Dona Nancy olhou pela janela. Uma chuva fina começou a cair, aumentando a atmosfera melancólica. Em seu coração, uma mistura de saudade e medo se agitava. 12 anos vivendo na rua, esperando na escuridão sem saber a verdade. Agora tudo parecia acontecer de uma só vez. Eles pararam em frente a uma casa antiga, com a pintura branca já coberta de musgo. O portão de madeira estava entreaberto, como se esperasse a chegada de alguém. Douglas desceu primeiro, olhando ao redor com cautela. Estranho. Não há vigilância, disse ele. Os 3 entraram lentamente. Na sala de estar, cheia de poeira e com o cheiro de madeira úmida, fotos antigas estavam penduradas nas paredes. Uma delas era a foto de casamento de Dona Nancy com um homem de uniforme militar, o Coronel Tavares. Dona Nancy ficou paralisada. Suas mãos trêmulas tocaram a moldura da foto. Esta era a nossa casa, sua voz tremeu. De repente, ouviu-se o som de passos lentos vindo da escada. Douglas e Armando instintivamente apontaram suas armas. Das sombras, surgiu a figura de um homem de cabelos brancos. Seu corpo ainda era robusto, embora sua idade parecesse ser superior a 60 anos. Seu rosto estava marcado por cicatrizes antigas, mas seus olhos eram penetrantes. Não atirem, disse ele calmamente. Não estou armado. Dona Nancy se virou. O mundo pareceu parar de girar. Ela reconheceu aquela voz, mesmo depois de tanto tempo desaparecida de sua vida. Tavares, ela sussurrou, as lágrimas caindo sem que pudesse contê-las. O homem se aproximou lentamente. Nancy, é você mesmo? Ela sentiu. Os 2 se aproximaram e se abraçaram com força no meio da sala silenciosa. O choro deles irrompeu, não um choro de fraqueza, mas de alívio, após 12 anos perdidos na escuridão. Douglas abaixou a cabeça, comovido. Armando ficou rígido sem saber o que dizer. Finalmente Douglas quebrou o silêncio. Coronel, viemos por causa do chip que o senhor guardou. Ainda está com a sua esposa. Tavares soltou o abraço, olhando para sua esposa. Você ainda o guardou? Dona Nancy tirou o colar de metal de sua mão. Eu nunca o tirei, como você me pediu. Mas não sei o que há dentro. Tavares pegou o colar, olhando-o por um longo tempo. Esta é a prova da verdade que eles esconderam por todo esse tempo, disse ele. Todos os dados sobre o desvio de fundos de pensão do Exército. Fui sacrificado porque me recusei a participar da acobertação. Armando ficou chocado. Então, todas as acusações de corrupção eram falsas? Tavares assentiu. Eles queriam que eu me calasse, mas consegui escapar antes de ser executado. Desde então, vivo escondido, esperando o momento certo. Douglas olhou para ele com seriedade. Agora é a hora, coronel. O mundo mudou.
Esta prova pode limpar o seu nome. Tavares sorriu levemente. A verdade, às vezes, leva muito tempo para aparecer, meu jovem. No entanto, a paz não durou muito. Do lado de fora da casa, ouviu-se o som de motores de carros parando abruptamente. Em seguida, os passos de muitas pessoas. Douglas correu para a janela e viu 3 carros pretos parados em frente ao portão. Coronel, eles nos encontraram, disse ele. Tavares olhou rapidamente para sua esposa e para Armando. Vocês precisam ir. Eu vou segurá-los. Não, exclamou Dona Nancy. Eu já te perdi uma vez. Não vou te perder de novo. Tavares segurou a mão dela com ternura. Desta vez não vamos perder, Nancy. Mas você precisa continuar viva para entregar a verdade. Douglas preparou sua arma. Eu ajudo, coronel. Mas, se puder, leve o chip. A porta da frente foi arrombada com violência. Vários homens armados entraram, liderados por um homem de terno preto. Seu rosto era frio e autoritário. Há quanto tempo, coronel? Disse ele com um tom cínico. Pensei que já estivesse morto. Tavares permaneceu ereto. Infelizmente para você, ainda não. E desta vez, todos saberão quem é o verdadeiro cérebro por trás de tudo. O homem riu baixo. Então vamos terminar isso esta noite. O tiroteio irrompeu na sala de estar da casa antiga. Balas atingiram as paredes, e os vidros das janelas se estilhaçaram. Douglas respondeu aos tiros da escada, enquanto Armando, apesar da dor no ombro, protegia Dona Nancy atrás de um grande armário. Tavares atirava com precisão, embora suas mãos tremessem com a idade. Um por um os capangas caíam. Mas eles eram muitos, e a munição estava acabando. Douglas, leve a Nancy pela porta da cozinha, gritou Tavares. Douglas puxou Dona Nancy, mas ela se recusou. Eu não vou sem você. Vá, Nancy. Agora, com o coração pesado, ela finalmente correu para a porta dos fundos com Douglas e Armando. Mas antes de sair, Dona Nancy olhou para trás mais uma vez e viu seu marido parado no meio da sala, olhando para ela com um sorriso calmo. Cuide do chip, Nancy. Ele é o futuro de muita gente. Então, o último tiro ecoou. Algumas horas depois, a polícia oficial chegou ao local após receber denúncias de moradores. A casa estava em ruínas. Dentro, encontraram vários homens armados mortos e o corpo de um idoso, ainda de uniforme militar, segurando uma pistola. Era o coronel Tavares. A mídia nacional explodiu com a notícia. Mas desta vez era diferente. Não era mais a notícia de um foragido, mas de um herói que fora caluniado. Douglas entregou o chip à Corregedoria do Exército e à Comissão de Ética Militar. Os dados revelaram provas de transações ilegais no valor de bilhões de reais envolvendo altos funcionários das Forças Armadas em 2013. Um escândalo de enormes proporções foi desvendado. O nome do coronel Tavares foi oficialmente reabilitado. O governo concedeu-lhe uma honraria póstuma, e a história da moradora de rua que era, na verdade, esposa de um herói, tornou-se um símbolo da justiça tardia. Algumas semanas depois, no cemitério dos heróis, uma pequena cerimônia foi realizada. A chuva caía fina, mas o ambiente era solene. Dona Nancy estava em frente ao túmulo de seu marido, vestindo um simples vestido branco. Ao seu lado, Armando permanecia em pé com o braço ainda enfaixado. Obrigada por ter vindo, meu filho, disse Dona Nancy suavemente. Eu é que deveria agradecer, senhora. Se não fosse por você, eu nunca teria aprendido o verdadeiro significado do uniforme que visto. Dona Nancy olhou para a lápide por um longo tempo. Ele não era um homem perfeito, mas era honesto. E ser honesto neste mundo muitas vezes custa caro. Armando inclinou a cabeça em sinal de respeito. Eu prometo, senhora. Continuarei a zelar pelo bom nome dele. Douglas, que estava atrás, permaneceu em silêncio, olhando para o céu que começava a clarear. Em seu coração, ele sabia que a luta do coronel Tavares e de Dona Nancy não fora em vão. Meses depois, a vida começou a se acalmar. Dona Nancy passou a morar em uma pequena casa na periferia de Teresópolis, cedida pelo governo como forma de reconhecimento.
Ela não vivia mais nas ruas, mas mantinha uma vida simples, frequentemente alimentando as crianças de um orfanato próximo. Na sua sala de estar, pendia a foto antiga dela e de seu marido na juventude, sorrindo. Abaixo, uma pequena inscrição que ela mesma escreveu: "A verdade pode tardar, mas nunca morrerá." Enquanto isso, na televisão, uma nova notícia surgia. Caso do fundo de pensão de 2013. 4 oficiais de alta patente são oficialmente condenados a penas severas. Dona Nancy sorriu levemente e olhou pela janela. O vento da tarde soprava suavemente as folhas. E pela primeira vez em 12 anos, ela sentiu paz. Algumas semanas depois, Armando veio visitá-la. Ele trouxe uma carta. "Senhora, isto é do meu comando." O nome da senhora e do coronel Tavares serão imortalizados como símbolos de integridade para a polícia e para as Forças Armadas. Queremos que esta história sirva de lição. Dona Nancy aceitou a carta, seus olhos marejados. "Obrigada, meu filho." Às vezes, Deus escreve as histórias mais amargas para que os homens aprendam o que é a consciência. Eles se sentaram na varanda, em silêncio, ouvindo apenas o som da chuva leve. O mundo parecia tranquilo, como se todas as feridas do passado estivessem lentamente cicatrizando. E no final daquele entardecer, Dona Nancy olhou para o céu e sussurrou baixinho: "Tavares, nós cumprimos a promessa. A verdade finalmente encontrou seu caminho de volta para casa." No céu, as nuvens se dissipavam lentamente. O sol se punha atrás das colinas, deixando um brilho dourado e suave, como se a própria natureza